Olá, pessoal! Vamos nessa aula relacionar a mudança de estado físico com as ligações intermoleculares. Bom, iniciando com outra fase, a mudança de estado físico, ela está diretamente relacionada às ligações intermoleculares. Todos vocês conhecem a água sólida, a água no estado líquida e a água no estado gasoso, certo? O que muda entre as moléculas de água quando ocorre essa mudança de estado? Do sólido para o líquido, que é a fusão, que vocês já conhecem das nossas aulas, e do líquido para o gasoso, que é um tipo aí de vaporização. O que muda realmente que faz no ambiente, né, molecular para que essas moléculas elas se tornem aí cada vez mais distantes quando passam aí de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, ou cada vez mais próximas, tá? Sendo que no caso da água, nós sabemos que aqui no estado sólido as moléculas têm maior espaço do que no estado líquido, mas de uma maneira geral, quando nós temos as transformações aí dos estados de sólido para líquido, de líquido para gasoso, as moléculas se afastam, elas se tornam cada vez aí mais afastadas umas das outras, tá? Então, o que acontece? Acontece quebra das ligações intermoleculares. No caso da água, a ligação existente é a ligação do tipo ligação de hidrogênio, que é um tipo aí de ligação existente entre moléculas polares, como é o caso da água. Então, quando vocês veem lá o vapor de água da panela que está fervendo na cozinha, por exemplo, quando o arroz está cozinhando, o feijão está cozinhando, qualquer alimento está cozinhando, e vocês veem aquele vapor de água sendo formado, o que está acontecendo é simplesmente uma separação das moléculas. Então, as moléculas elas interagem por uma ligação que é chamada de ligação de hidrogênio, e quando eu aqueço o meu sistema, então vamos sinalizar aqui o aquecimento, quando eu aqueço esse sistema, acontece aí a quebra da ligação de hidrogênio. Então, quando a água está sendo aquecida, então, ocorre a quebra da ligação de hidrogênio. Isso por quê? Porque as moléculas começam a vibrar com mais força, porque elas estão recebendo energia, e aí elas vão se separar, quebrando a ligação de hidrogênio, tá? Ao contrário aí do que muitos pensam. Então, é errado pensar que quando a água está fervendo lá, por exemplo, passando do estado líquido para o estado gasoso, que isso aqui esteja acontecendo, ó. Não ocorre quebra dessa ligação aqui, tá? Então, não são liberados oxigênio e hidrogênio separados, tá? Ocorre a liberação de moléculas de água no estado gasoso por quebra da ligação de hidrogênio, tá? É possível aí, através das interações intermoleculares, nós determinarmos qual das moléculas que tem, por exemplo, um ponto de fusão maior, um ponto de ebulição maior. Quanto mais forte for a interação intermolecular, maior será o ponto de fusão e maior será o ponto de ebulição daquela molécula, tá? Então, olha só, nesses três exemplos aqui, nós temos três moléculas pequenas. Aqui no primeiro exemplo, o ácido clorídrico tem uma ligação do tipo dipolo-dipolo. Nós temos aqui no segundo exemplo a água, que tem uma ligação que você já conhece, que é a ligação de hidrogênio, e nós temos aqui o metano, que interagem através das ligações de Van der Waals ou forças de Van der Waals, já que ela é uma molécula apolar. Nessa ordem aqui, a ligação de hidrogênio é a mais forte, ou seja, o ponto de ebulição e de fusão da água é o maior dentre essas três moléculas, seguida aí pelos pontos de fusão e ebulição do ácido clorídrico, seguindo pelo ponto de ebulição e de fusão da molécula apolar, que interage por força de Van der Waals. Então, Van der Waals é a interação mais fraca. Então, com pouca energia, nós conseguimos já separar essas duas moléculas, tá bom?
Agora, se eu comparar duas moléculas que têm o mesmo tipo de interação, como por exemplo aqui o metano e o etano é aqui uma molécula polar um pouquinho maior, o que acontece? Como a molécula é maior, a área de contato aqui entre duas moléculas também é maior e assim as interações aumentam. Então, se eu comparar duas moléculas que interagem com o mesmo tipo de interação intermolecular, a molécula que tem o maior tamanho tem aí a chance de interagir com a outra molécula com maior quantidade de ligações, tá? Então, isso promove um maior ponto de ebulição e de fusão também, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, enviem para nós através do site quadro.com.br. Bons estudos!